E aí, meu sexto ano, tudo bem? Vamos lá para o capítulo 7. O que vai acontecer? Vou apontar para vocês aqui algumas coisas que eu preciso que vocês entendam do módulo 7, que é o Egito, tá? O que é o Egito, né? Como é que o Egito se formou? Todo mundo tem aquela coisa com faraós, né? Mas a gente vai ter que entender que a formação do Egito, ela se dá através do rio Nilo. Tanto que tem uma frase de um historiador chamado Heródoto, que ele fala assim: o Egito é uma dádiva do Nilo. O que ele quis dizer que o Egito é uma dádiva do Nilo? O Egito ele só acontece por causa do rio Nilo. E as pessoas que ali viviam conseguiam viver, né, de acordo com o que o rio proporcionava: a oportunidade de agricultura, a oportunidade de guardar a água dos rios para dividir para a cidade, para trabalhar ela, enfim. De alguma forma, o Egito acaba crescendo ali. O Egito era dividido no Alto Egito, que ficava na parte, né, sul, e o Baixo Egito, que ficava na parte do norte. Eles acabam sendo unificados, aí se torna um Egito só, que vai ser dividido em 3 períodos: o Antigo Império, onde foram criadas as pirâmides, né, onde servia para um contato com os deuses e para guardar restos mortais dos faraós, que eles acreditavam em vida após a morte. Então eles achavam que iam encontrar, né, uma ação de vida após a morte, então eles acreditavam ali. E esses foram 3 pirâmides de destaque, essas famosas que a gente vê nos desenhos e tal: Kelps, Kefre e Miquerinos, que são as 3 pirâmides mais famosas do Egito. No Médio Império começam a surgir os faraós. Então aí começa aquele desenho de faraó que nós conhecemos, aquela imagem de faraó. É um governo que nós chamamos teocrático, onde o faraó é um representante de Deus. Na verdade, para muitos ali, faraó era o Deus encarnado, ou seja, ele, né, servia como referência dos deuses. Então, eu queria que vocês entendessem 2 coisas aí: monoteísmo, que era algo dado para ele naquele momento, embora tivesse outros deuses, né? E depois ele vai se tornar um deus, um líder com figura representativa na ideia de Deus. E segundo, tudo girava em cima da decisão dele. Então, até a economia, por exemplo, era muito comum dentro da economia a agricultura e pastoreio, era algo muito comum. Agora tinha o artesanato, a cerâmica, os tecidos, enfim. Só para você entender como funcionava a atividade econômica daquela época e também como é que funcionava todo o sistema em torno de Faraó. Inclusive, na página 58, está dizendo aqui os faraós, que significa grande morada. É uma monarquia teocrática, né? O chefe é um chefe de governo e um chefe religioso, onde para eles ele é uma referência também de deuses. Tinha também, né, algumas mulheres chegaram a ocupar esse espaço. E aí um espaço legal que a gente tem aí é da Cleópatra, por exemplo, muito famosa. Só lembrando que a Cleópatra não é aquilo que aparece na televisão, não, o cabelinho aqui, não. Cleópatra era negra devido até à questão mesmo egípcia. Ela era muito, muito próximo à questão da negritude africana. Egito da África, entende? Isso é algo muito levantado pelos historiadores. Não é aquela coisa bonita de cinema, não que ela fosse feia, não é isso que eu estou falando. O que eu quero dizer é que ela não tem essa concepção de atriz hollywoodiana, de Hollywood, não. Ela tinha uma beleza africana, aquela coisa que a gente tem de desenhos bem diferentes do que é passado pra gente, tá bom? Aliás, muito se desenha sobre essa questão da formação física da Cleópatra, mas isso é uma outra história para a gente. Nas relações sociais, a pirâmide social egípcia tinha o faraó, embaixo dele vinha os nobres, os sacerdotes e os altos funcionários, vinha os soldados que combatiam para o faraó e vinha uma peça importante, que eram os chamados escribas. Os escribas eram os únicos que liam e escreviam os documentos, tanto de leis quanto de religiosos. Então os escribas eles eram muito importantes nesse cenário, porque aquele que escrevia, recomendava as leis, escrevia as leis, as questões religiosas,
eles trabalhavam diretamente com Faraó. Então, nesse primeiro momento, eu quero que vocês entendam essa pirâmide. Primeiro Faraó, depois os nobres, que é da família de Faraó, os próximos, os sacerdotes que tinham contato possivelmente com os deuses que acreditavam-se naquela época, os altos funcionários de Faraó, tá? Embaixo, os soldados que guerreavam através de Faraó, os escribas, embaixo da pirâmide, os comerciantes e os mercadores, embaixo, os artesãos, vinham os camponeses e embaixo, por último, as pessoas escravizadas, que poderia ser por dívida ou poderia ser porque foram capturados em guerra. Tá bom, galera? É uma coisa muito rápida que eu apanhei para vocês aqui. E eu quero que vocês vão agora para a página 61 e que a gente começasse dando uma olhada aqui nesses exercícios e fazendo. Tá bom? É a nossa atividade de hoje. Tô morrendo de saudade de vocês, mais uma vez falo isso, tá quase acabando. E olha, Valvan, não entendi, escreve para mim, não entendi isso, não entendi aquilo. Por favor, bota tudo desenhadinho ali, tá bom? Tô com saudade e aguardo que vocês falem comigo. Beijos.